Muito bem, estudo da lição número 7, o concerto com Abraão, a aliança abraâmica. Podemos dizer que Deus, quando faz uma aliança com alguém, no meio dessa aliança tem um feixe de promessas e que o vínculo maior dessa aliança suporta todos os fardos da aliança. Basta ver que Deus fez uma aliança com Adão e então prometeu um descendente e Deus realmente resolveu cumprir isso. Depois a terra se corrompeu, Noé foi achado um homem justo, e Noé continuou sendo esse homem justo para que Deus pudesse cumprir a promessa feita a Adão. Depois do dilúvio, houve então a Torre de Babel. Deus havia falado com Noé que não iria destruir mais a terra. O homem desobedeceu. E depois então de espalhar o homem pela terra, depois de um tempo, Deus escolheu Abraão para ser o iniciante de algo que se tornaria o vínculo com aquilo que Deus havia prometido a Adão, o descendente. Para que houvesse um descendente, teria que haver um povo. Este povo teria que vir de alguém. E Deus escolheu então Abraão para que ele fosse o pai do povo escolhido. Desse povo escolhido, lá no futuro, nasceria o Senhor Jesus. Aí sim, a expressão de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Estava vinculado ao nascimento de Jesus como sendo descendente de Abraão. Muito bem, o versório da semana está no livro de Gênesis 15, verso 2, quando Abraão disse para Deus, então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Visto que eu não tenho filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão estava dizendo para Deus: Senhor Deus, o Senhor prometeu que eu teria uma descendência. Minha mulher é estéril, eu não tenho nenhum filho, e a única pessoa que eu tenho aqui ligada a mim é o mordomo da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Será através dele que o Senhor vai me dar uma descendência? Então, Abraão cobrou de Deus o cumprimento da promessa. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos ansiosos demais. Abraão estava ansioso demais. Por causa dessa ansiedade, ele fez duas bobagens. Primeiro, foi ao Egito, sem ser convidado por Deus. Segundo ponto, ele teve uma relação com Agar, que era a serva de sua esposa, e um filho foi gerado, que criou um grande problema naquele presente e no futuro. Muito bem, vamos então olhar para esta lição como sendo a lição de origem, assim, abraâmica, e que como Deus fez desse homem, uma bênção para toda a terra. Hoje, 5 bilhões de pessoas no mundo estão vinculadas ao nome de Abraão. 3 religiões marcantes, foram feitas em cima do nome de Abraão: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. 5 bilhões de pessoas. Aquilo que Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A tua descendência será como a areia do mar. Deus havia feito essa promessa e cumpriu com toda certeza. Hoje vamos pensar na aliança estabelecida entre Abraão e Deus. O grande Deus Yahvé. E vamos entender que essa aliança significou a promessa do estabelecimento do povo escolhido por Deus. Essa aliança, esse contrato feito entre Deus e Abraão, Deus estava garantindo a Abraão: eu vou te dar uma terra e vou fazer de você uma grande nação. Abraão, de uma certa forma, sorriu, pensando nele como um homem de quase 100 anos, 90 anos, a sua esposa também, e ele pensando: como é que eu vou gerar um filho? Sara já não tem mais nenhuma menstruação, o costume das mulheres já cessou. Como é que ela vai ter filho se não tem essas regras mensais, que é que dão origem justamente aos hormônios que, fertilizados pelo espermatozoide, geram um filho? Como é que isso pode acontecer? Então Abraão chegou a duvidar dessa consecução da promessa. Como é que Deus iria cumprir essa promessa se as condições eram todas contrárias? Por isso, o Senhor Deus disse a Abraão: você será abençoado por aquilo que eu vou dar para você. E assim, Abraão, ele resolveu crer no Senhor. Isso foi algo espetacular, porque Abraão foi chamado para fazer um sacrifício. Abraão, você vai fazer um sacrifício, disse Deus a Abraão. Esse sacrifício, ele será composto de sacrifício dos pedaços, que é um ritual hebraico conhecido como Brit Habetarim. Brit Habetarim. Esse sacrifício, a pessoa que vai fazer o sacrifício corta alguns animais em pedaços, coloca-os em altares ou sobre a mesa,
Então Deus faz então uma espécie de aceitação. No caso de Abraão, Deus passou por entre aquelas metades e consumiu aquelas metades com fogo da presença do Senhor. Então, ali foi estabelecido que Abraão fez um sacrifício e foi aceito por Deus o seu sacrifício. E dessa ocasião, Deus disse, eu vou fazer com você então agora uma aliança. Você cumpre a sua parte, que eu cumprirei a minha. Assim, Abraão realizou o ritual através dos animais, e depois disso, Deus disse para Abraão, agora que você aceitou essa aliança, vamos fazer agora uma segunda aliança. Eu quero que o povo que saiu de você seja um povo sinalizado. Você vai fazer o seguinte, você vai instituir o ritual da circuncisão. Então, uma marca no corpo humano que simbolizava adoração a Deus, reverência ao nome do Senhor e submissão às ordens divinas. Dessa forma, Abraão, com 90 anos, foi circuncidado. Todas as pessoas da sua casa foram circuncidadas, e não eram poucos. Lembre-se que Abraão, quando foi lutar contra os reis de Sodoma, os reis dos cananeus, que haviam sequestrado Ló, ele levou 318 homens que haviam no acampamento dele, que o serviam ali no acampamento dele, nas tendas de Abraão, cuidando do gado, das ovelhas. Então Abraão tinha muita gente, todos foram circuncidados para estarem diante do Senhor, assim, dentro da aliança que Deus estava fazendo. Então Abraão percebeu que todo obstáculo tinha uma oportunidade de bênção. E quando ele superava esse obstáculo, ele então recebia essa bênção, essa graça de Deus. Quando Abraão foi para o Egito, a fim de peregrinar por causa da fome, ele não consultou a Deus, foi por vontade própria. Chegou lá, criou um problema com o faraó. O faraó tomou a mulher de Abraão, a Sarai, ou Sara, depois chamada de Sara, e então Deus castigou o faraó, e o faraó chamou Abraão e disse, o que você fez? Essa não é sua irmã, é sua mulher. Eu fiquei com medo de que o Senhor me matasse. Então o faraó despediu Abraão com presentes, simbolizando lá no futuro que o povo de Deus, a descendência de Abraão, também seria expulso do Egito e levaria muitos presentes também dos egípcios. Deus disse a Abraão, eu vou chamar você agora de Abraão e não Abrão. Seu nome será Abraão, que significa pai de muitas nações. E assim, Abraão percebeu pela aliança, pelo pacto, que Deus estava realmente interessado em que ele fosse obediente, em que ele seguisse as regras estabelecidas pelo Senhor Deus. Feito isso, Deus então deixou isso estabelecido, mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele então percebeu que tudo que ele precisava era ser obediente a Deus para superar os obstáculos que viriam na sua vida. Podemos entender que nessa vida nós entendemos que os obstáculos que aparecem podem ser oportunidades. Um rei queria ver se os seus súditos eles tinham realmente essa iniciativa de resolver os problemas. O que é que ele fez? Na estrada que se dirigia ao palácio, o rei mandou colocar uma grande pedra. E essa pedra, ela obstruía uma parte do caminho. E as pessoas chegavam ali e reclamavam diante das pessoas. Como é que pode o rei deixar essa pedra aqui no meio do caminho? Isso é uma falta de planejamento. E os nobres vinham e até xingavam o rei. E o rei de longe olhando o que estava acontecendo. Até que um dia o rei percebeu que um homem que era um mercador, um agricultor, vinha com sua carroça cheia de legumes para ir até o palácio, até a cidade, para vender os legumes. Encontrou aquela pedrona no meio do caminho. E aquele homem olhou como quem diz assim, quem colocou essa pedra aqui? Essa pedra não estava aqui. E está assim impedindo a passagem. Eu tive que dar um jeito. Então aquele homem pegou ali um pedaço de pau na carroça, fez uma alavanca e foi então fazendo força, usou o seu cavalo, usou a força do cavalo e então com muito sacrifício ele conseguiu fazer a pedra rolar para longe do caminho. Ele então desocupou o caminho, desobstruiu o caminho. Na hora que ele voltou para ver o local onde a pedra estava, havia um buraco pequeno e dentro do buraco havia uma bolsa. Ele disse, coisa interessante, pegou, colocou a mão no buraco, tirou a bolsa. Dentro da bolsa tinha um recado do rei, dizendo, parabéns, você é uma pessoa de iniciativa. Eu coloquei essa pedra para ver quem gostaria de tirar essa pedra. Você agora é dono de 5.000 moedas de ouro. Aquele homem ficou impressionado. O rei saiu do seu esconderijo e foi parabenizar aquele homem. Ele descobriu o que nós temos que descobrir. Atrás de todo obstáculo tem uma bênção do Senhor para a nossa vida. Deus nos abençoe. Que o estudo dessa semana possa se tornar uma bênção para a nossa vida.
Que haja uma bênção nesse estudo que fala sobre a vida de Abraão e a aliança feita com ele. Vamos então ao estudo dessa lição. Que o Senhor nos abençoe. Tenha um feliz sábado ainda na presença do Senhor. Amém.